Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre temas relevantes aqui na oftalmologia, temas do dia a dia, coisas que a gente vê no consultório, que está sempre alertando os pacientes. E hoje, não muito diferente dos outros dias, a gente vai falar de degeneração macular relacionada à idade, tema muito comum, muito prevalente, principalmente em pacientes aí com mais de 60 anos. E a gente já puxa alguns dados aqui. A gente sabe que a DMRI é a principal doença que causa cegueira, perda de visão central em pacientes acima de 55 anos. Em 2020, tinha cerca de 196 milhões de pessoas com DMR no mundo, já tinha uma perspectiva de 2040 a gente ultrapassar aí mais de 250 milhões de pessoas, ou seja, é uma doença que tem a sua prevalência e que a gente está vendo comumente aí cada vez mais com o envelhecimento da população chegando no consultório. Mas vamos lá, vamos adiantando. E o que é a DMRI? Uma doença que vai afetar a região macular, ou seja, uma estrutura nobre do fundo do olho. Tudo que acontece dentro do olho, o motor do olho, que eu costumo falar no consultório, costuma causar grandes transtornos e geralmente é difícil de tratamento. Eu vou pegar uma canetinha aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui a região macular, aqui evidentemente já está tendo acometimento, e essa região é como se fosse a região fina, é a nossa região central, a nossa visão central. E evidentemente que qualquer acometimento macular vai gerar uma baixa de visão importante, vai criar um déficit visual importante para o nosso paciente. E no caso, né, degeneração macular relacionada à idade, a gente vai ver que é mais comum nos pacientes que têm mais idade. Geralmente, a gente coloca aqui a partir de 55 anos que a gente já começa a ver algumas alterações. Então a gente tem aqui ó, a idade avançada com um fator, o histórico familiar pode aumentar até em 3 vezes quando a gente tem um parente de primeiro grau. Tabagismo também aumenta até em 4 vezes a possibilidade de desenvolvimento de DMRI. A gente tem a questão da exposição solar e, evidentemente, né, hábitos alimentares ruins também podem favorecer o desenvolvimento da DMRI. E a gente tem dois tipos de DMRI, DMRI seca e a DMRI úmida. A DMRI seca geralmente é a mais comum, né, graças a Deus, que teoricamente é a mais indolente. Ela evolui muito lentamente e está associado a degeneração das células que não são reabsorvidas, formam essas drusas, vão ficar ali embaixo da região retiniana, entre o que a gente chama de EPR e membrana de Bruch, e vão se acumulando ali, formando microdepósitos amarelados na região macular, como podem ser vistos aqui, ó, pequenininho, e podem ser vistos aqui também, ou seja, uma doença mais atrófica. A célula vai morrendo e não consegue reabsorver o conteúdo celular. Pontos amarelados, bem circunscritos, né? Podendo ter um maior borramento. E essa é a imagem que a gente vê claramente nos exames de retinografia. Já a DMR úmida, não. Além da gente ter esses depósitos entre ali o EPR e a membrana de Bruch, começam a formar novos vasos. E aí a gente vai ter extravasamento de líquido, como a gente vê ó, aqui, ó, como a gente vê ó, aqui, ó. Ou seja, quadros mais graves, onde geralmente evolui para perda de visão severa. E aqui o acompanhamento é extremamente essencial. Para identificar e diagnosticar, não é muito complicado. Primeiro, o próprio paciente vem com alguns sintomas. O principal sintoma é a perda de visão central. Ele começa a sentir dificuldade para ler, ele começa a sentir uma distorção de imagem central e pode ver manchas escuras. Existe uma diferença grande aqui, a gente vai fazer um adendo entre manchas escuras que a gente geralmente chega no consultório e fala, tô vendo uns pontinhos pretos voando, isso é outra coisa. A gente está falando de uma mancha escura central que não cede, que não some. Essa mancha escura que preocupa mais em relação às doenças de mácula, né? Neste caso aqui é a mais importante, a DMRI. E os exames que a gente faz de rotina, a própria consulta a gente já pode, né, determinar no exame de fundo do olho se tem alguma alteração, mas o mapeamento da retina ajuda a gente a quantificar aí o tamanho da lesão e a tomografia e a retinografia entram como exames hoje sine qua non, assim, importantes na identificação e no acompanhamento da DMRI das drusas. A gente vê aqui um exame de tomografia, onde a gente percebe que algumas drusas, inclusive já com descolamento do epitélio pigmentado da retina. Enfim, dá para prevenir o DRI? Tem tratamento? Então, a gente sabe hoje que qualquer doença, não necessariamente oftalmológica, quando a gente tem hábitos de vida
regulares, saudáveis, isso vai ajudar em qualquer coisa. Então, atividade física, dieta balanceada, isso tudo ajuda bastante. Vai prevenir por completo? Evidentemente que não, mas vai ajudar no processo de evolução da doença. Aqui a gente tem dois fatores que realmente, né, mudam também um pouco da evolução da doença. Primeiro, é a questão do tabagismo, isso sim precisa ser evitado, e o excesso de exposição solar. Sempre proteger o olho. Vai para o sol, a gente fala, paciente, bota chapéu, bota óculos escuro, isso ajuda demais aí na questão de evolução e piora do quadro clínico. E em relação ao tratamento, o que a gente pode fazer hoje? Depende muito do estágio da doença, se é um DMRC, né, aí entra os pormenores para a gente ver se trata, mas eu vou falar basicamente do tratamento global hoje que a gente tem, que a primeira linha são os suplementos vitamínicos, geralmente a gente entra com medicamento via oral nesse paciente para controlar a progressão da doença, e em alguns casos, onde a gente tem exudação, DMR úmida, a gente tem que evoluir esse tratamento. Pode ser feita injeção intravítrea, onde a gente coloca o medicamento lá dentro do olho para agir, reabsorvendo esse líquido que está em excesso. Às vezes pode ser indicado laser também em alguns pacientes. E em raros casos, nesse caso de DMRI, a gente pode fazer algumas cirurgias específicas para complicações. Mas não existe uma cirurgia, não vai fazer a cirurgia, vai ficar curado do DMRI. Isso, infelizmente, não existe. Enfim, chegamos aqui no final dessa aula. Eu quero agradecer a sua participação, o seu momento até aqui. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente. De repente você já é nosso paciente, está assistindo esse vídeo. Também ficou mais alguma dúvida, já fala aí com a gente no WhatsApp. E o critério aqui é basicamente, né, informativo, leigo, coisa muito simples. Mas caso você tenha DMRI, tenha alguma dúvida mais específica, pode mandar mensagem para a gente. E lógico, né, marcar uma avaliação para a gente avaliar o seu caso e ver se a gente consegue te ajudar mais. Um forte abraço.